Olá! Eu sou o Enxadrezando. Este é o segundo episódio da nossa série sobre defesas no xadrez. No primeiro episódio, nós falamos sobre a defesa Caro-Kann. E nesse vídeo, nós vamos trazer para vocês alguns detalhes e dicas sobre como jogar a defesa francesa. Lembrando que esses vídeos servem apenas para termos uma ideia inicial sobre a defesa, uma visão inicial antes de aprofundarmos um pouco mais sobre quais defesas e aberturas nós iremos adotar em nosso repertório. Enquanto na Caro-Kann nós jogamos o peão de C6 para depois jogarmos D5, na abertura francesa, nós vamos jogar com E6, antes de jogar D5. Ambas as defesas funcionam melhor contra a abertura de peão rei em E4. A primeira coisa que você deve pensar sobre a defesa francesa é, qual o movimento que as brancas vão fazer. O movimento mais comum de acontecer quando alguém enfrenta a francesa é avançar o peão da dama para D4. As brancas têm outras opções, mas vamos analisar primeiro esse movimento. As pretas respondem com D5. As brancas podem avançar o peão, podem capturar o peão das pretas, ou até mesmo protegê-lo. Mas vamos ver a variante do avanço primeiro. As brancas ganham espaço para jogar na ala do rei. As pretas devem atacar o centro do tabuleiro, questionando o peão em E4. Na Caro-Kann, você ganha o espaço passando o bispo pelas linhas de peões, mas na francesa, os bispos estão bloqueados, pelo menos no início da partida, por seus próprios peões. Depois do movimento D5, as brancas devem se preocupar com o seu domínio no centro. A maioria dos jogadores vão jogar o peão em C3, mantendo a defesa do centro do tabuleiro. As pretas devem manter a pressão no centro do tabuleiro, e mais que isso, deve aumentá-lo jogando o cavalo em C6. Muitas pessoas vão jogar o cavalo em F3. E o próximo movimento vai aumentar ainda mais a pressão no centro do tabuleiro com dama em B6. Essa posição é muito comum para quem joga a defesa francesa, uma vez que em muitas das partidas essa posição vai acontecer muitas e muitas vezes. Por isso, é muito importante um estudo mais aprofundado das posições e suas variantes. Caso as brancas capturam o peão em C5, o bispo das pretas recupera o peão, colocando ainda mais pressão ao centro. E essa posição é muito perigosa para as brancas, pois o bispo está livre para jogar. Mas vamos continuar de forma diferente. As brancas jogam bispo em D3. A primeira coisa que as pretas não devem fazer, é capturar o peão em D4. Pois depois de peão por D4, peão por D4, cavalo por D4, cavalo por D4, e dama por D4. O bispo branco sai para dar o cheque e a dama das pretas já era. Se essas dicas não valerem o teu like, assista até o final do vídeo que tem mais. Como vimos, as pretas não podem capturar o peão, então elas continuam com o desenvolvimento das peças, bispo em D7, evitando qualquer cheque do bispo branco. Outra opção para as brancas nessa posição é jogar o bispo em E2, criando uma estrutura muito sólida. Para continuar a jogar nessa posição, as pretas devem conhecer um pouco mais da teoria. Mas tenha em mente que as pretas devem continuar a pressão no centro do tabuleiro. A peça que chega mais rápido fazendo pressão no peão em D4 é esse cavalo. Perceba que o cavalo deve chegar na casa de F5 pressionando o peão. Para isso, temos alguns caminhos. Mas vamos eliminar os caminhos impossíveis. Cavalo em H6 não é possível por conta de bispo por H6. As pretas capturam um bispo, porém vão ter que ficar com esses dois peões dobrados, apesar de terem dama por B2, quebrando totalmente a estrutura de peões das brancas, e a abertura da coluna B, possibilitando torre em B4, aumentando ainda mais a pressão no peão. Caso as brancas não capturem o cavalo, você vai fazer algumas trocas no centro. E cavalo chega em F5. Essa é a posição ideal para quem joga de francesa. Claro que é necessário muitos cálculos ainda para vencer, mas há uma infinidade de possibilidades nessa posição, e há muitos materiais disponíveis na internet que falam sobre esse posicionamento específico. Vamos analisar agora a posição de cavalo em E7. Essa posição parece ruim para as pretas, pois o cavalo bloqueia a defesa do peão em C5. Podemos capturar com a dama, mas a melhor jogada é colocar a dama C7, dando suporte para o cavalo atacar o outro peão. Uma jogada muito perigosa para as pretas, é avançar o peão para F6, pois essa jogada abre a diagonal que protege o rei. Os movimentos mais importantes nesse momento pode ser feito por você. Clique no like caso tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreva nesse canal para não perder os próximos vídeos. Voltando ao início da abertura.
Desta vez as brancas capturam o peão. As pretas capturam. As brancas têm várias opções, como C4 ou C3. As pretas vão continuar o desenvolvimento de suas peças e fazer o roque. Algo como cavalo em F3, cavalo em C6, depois as pretas saem com o bispo, dama em D7, e roque longo. Ou então liberar as peças do lado do rei e fazer o roque curto, usando o cavalo como um escudo protetor para o rei. E as pretas vão avançar os peões. Por isso, nesse caso, é importante fazer o roque longo. Muitos jogadores tentam resolver a partida logo na abertura, mas mantenha a calma, e desenvolva primeiro as suas peças, para depois iniciar um ataque ao oponente. Voltando mais uma vez ao início. As brancas desenvolvem o cavalo da coluna B. Cavalo em C3 é uma linha muito natural para as brancas, pois ataca o peão E5, e protege o peão em E4. Depois de cavalo em F6, a partida pode continuar com peão em E5. Cavalo de F em D7. Peão em F4, essa variante é muito jogada e há muita teoria nessa posição, mas aqui continua como explicado antes. Peão em C5, cavalo em C6, bispo em E7. E depois avançar os peões da ala da dama. Quando as brancas jogam o cavalo da coluna B, capture o peão das brancas, e deixe o cavalo capturar o teu peão. Nessa posição, as pretas continuam desenvolvendo as peças, primeiro com o cavalo em D7, dando suporte para o outro cavalo entrar na casa de F6. Peão em B6, possibilitando o bispo em fianqueto. Finalizando com bispo em E7, e roque curto. Aqui as pretas têm uma posição muito sólida e difícil para as brancas atacarem. Outra posição interessante para as peças pretas é jogar o bispo em D7. Se as brancas jogarem cavalo em F3. As brancas jogam bispo em C3. A ideia é trocar o bispo. Se o cavalo em G3, capture o outro cavalo. A dama vai capturar, proteja sua torre com o peão em C6. E continue desenvolvendo as peças. A posição das pretas continua sólida, e as brancas ficam com o centro aberto. Essas são as ideias básicas da defesa francesa. Claro que há muito mais para aprender, mas, mais uma vez, o objetivo desse vídeo é passar uma ideia geral sobre a abertura. Bem, é isto. Comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Deixe o like caso goste deste conteúdo. Se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar estes 2 vídeos para você assistir. Um grande abraço e até a próxima.